Ok? Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Como nós juntos temos usado o nosso melhor? Nós vamos ver um personagem da Bíblia que ele sempre usava o seu melhor. Como nós temos usado o nosso melhor no nosso trabalho, por exemplo? Nós é aquele assim, se der, eu faço. Vou até onde der. Como tem indo? Vai indo. Ou você tem usado o melhor? E em casa, junto com a esposa, né, meio trancado, você tem usado o seu melhor? E na igreja, como tem sido o nosso melhor? Vamos ver esse personagem e pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 6. E assim disse a palavra de Deus. Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulher, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Quem quer saber o que aconteceu nessa conversão de Paulo, continua a leitura em casa, continua lendo a história de Paulo, que é muito boa. Então, Paulo, ele usava o seu melhor. Ele, sendo perseguidor da igreja de Cristo, ele chegava a matar, prender, açoitar. Então, ele usava tudo o que ele tinha de bom e achava que estava certo. Precisou que o próprio Senhor Jesus aparecesse para ele para poder mudar. Porque Jesus, quando viu uma pessoa tão assim importante, que usava tudo aquilo que ele tinha de melhor, Jesus, esse me serve. Mais tarde, Paulo, todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos, disse: Não é mais Saulo, agora é Paulo. E aí, depois de Paulo ter viajado, passado por Jerusalém, Antioquia, por várias cidades, pregando a palavra de Deus, usando o que ele tinha de melhor, ele chega em Atenas. Ele chega em Atenas, onde existia a nata do conhecimento, os homens mais sábios. Paulo chega lá no meio deles. E o Atos 17, a partir do versículo 16, disse assim: Enquanto Paulo esperava em Atena, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus, estoico, contendia com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros:
Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazem aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que venha a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residente de outra coisa não cuidava, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da habitação, para buscar a Deus, se porventura, tateando, o possa achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos, existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra trabalhada pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém. Então, nós vemos aqui esse homem que ele fazia tudo o que ele tinha de melhor. E nós sabemos que na nossa vida aqui nessa terra, enquanto estivermos aqui, nós também devemos fazer tudo aquilo que temos de melhor para alcançar a vida eterna. Nosso objetivo, enquanto estivermos aqui na terra, é esse: nos preparar para entrar no reino do céu e ter uma vida eterna. Voltando aí, passando aí um pouquinho para frente, em Atos, capítulo 20, eu precisei fazer tudo isso para chegar no objetivo que eu queria sobre Paulo fazendo e dando o seu melhor. Nós vimos na coleta, lendo também, nosso irmão lendo as passagens de Atos, o apóstolo Paulo nos disse assim: de ninguém cobiceis prata nem ouro. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando, assim é mister socorrer o necessitado. E recordar a palavra do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo, ele era um homem que tinha um bom emprego, ganhava bem, abandonou tudo para servir a Deus,
começou a trabalhar em outras coisas, e além dele usar o seu próprio sustento, ele mesmo ganhar o pão, seu próprio, ele ajudava ainda as pessoas que estavam perto dele. Então, é um homem, ele chega a falar em outras passagens, e diz assim, sede meu imitador como eu sou de Cristo. Então, esse exemplo do apóstolo Paulo parece que vem de, assim, contradizer a nossa sociedade. Porque nós vivemos num mundo onde você tem que... Olha, você tem que, se precisar, você vende até a sua roupa para poder doar. Então, é o contrário. Nós temos que doar, temos que ajudar, temos que o máximo ajudar. E temos que ser os primeiros. Eu estou falando isso porque na minha conversão foi uma das coisas que mais me alegrou, é esse jovem aí que está na Igreja de Cristo, começando, sem nenhum interesse financeiro. Pregando a palavra, cada um tem seu emprego, ganha seu dinheiro, doa, ajuda, mas ele não usa a palavra para bens lucrativos. Não. Isso é a igreja do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele continua nos ensinando e nos ajudando a o que realmente se importa para nós. Nós vamos ler uma outra passagem, se os irmãos quiserem acompanhar. Está no livro de... Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. O apóstolo Paulo nos ensina assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu falo a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar monte e não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então nós temos que entender que os propósitos de Deus, a salvação, não adianta eu sei lá querer comprar com dinheiro que não compra, não. A salvação ela é de graça, conforme nós ouvimos, né, na coleta, a coleta é para ajudar os necessitados, aqueles que estão precisando, e pela graça de Deus eu quero parabenizar todos esses jovens da Igreja de Cristo que prega a palavra sem interesse nenhum financeiro. Continua assim, dá o seu melhor, dá tudo aquilo que você tem de melhor em prol do crescimento da palavra de Deus. Então, nós vivemos nesse mundo que nós estamos o oposto disso. Então, vamos ser fiel à palavra de Deus e pregar a palavra conforme disse. De graça você recebeu, de graça você dá. Essa é a importância de ler a palavra. Continue estudando, para que ninguém venha nos tapear. Porque se nós não estudarmos, como nós fomos criados, sem assim... Eu na religião, me lembro que quando eu era menino, alguém dirigia a palavra de costa. Imagina bem.
Pela graça de Deus, hoje está livre. Eu nunca tinha pegado uma Bíblia para ler, para estudar, para ler, até que Deus enviou seu servo para levar a palavra para mim. Então, nós temos que fazer o mesmo. Nós aprendemos de graça, vamos passar de graça. Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos e nos dê sempre condições de andar na tua presença. Amém?